Agorinha. Muito boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso Encontro de Milhões. Um encontro, gente, que ele saiu daqui e foi parar em Dubai. Carmen, você tá ficando doida? Não, só um pouquinho. Esse Encontro de Milhões, ele é mais que especial. E graças a esse Encontro de Milhões, eu tive a oportunidade de conhecer um grupo que se chama Mulheres de Milhões. Que me conectou a uma pessoa, que me conectou a um país, que me conectou a uma realidade que parecia muito distante. Muito distante de um simples podcast que se chama Encontro de Milhões. Então, hoje, o nosso programa está diferente. Eu disse para vocês que eu ia voltar só com gente importante e importantíssimo, né? Nós já entrevistamos artistas, nós já entrevistamos ator que vai lançar filme. E hoje a gente está na vibe dos internacionais, entendeu? Agora a gente já subiu o nível. O negócio aqui tá diferente. Denise, responsável por Mulheres de Milhões. Seja muito bem-vinda ao nosso Encontro de Milhões, ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Obrigada por, nessa correria de passagem pelo Brasil, ter conseguido tirar um tempinho para bater um papo com a gente. Exatamente, correria total. Mas uma delícia estar aqui, poder gravar, poder contar um pouquinho para você tudo isso. Sim. Então, vamos que vamos. Que isso. Primeira coisa, né, Denise? Queria que você se apresentasse, porque a galera que tá assistindo a gente não sabe quem é a Denise. Conta para nós. Então, bora. A Denise é uma goiana. Sim. Que foi parar em Dubai por conta de uma oportunidade do marido. Se descobriu numa nova profissão. E aí, dessa nova profissão agora, eu tenho uma agência de viagem e eventos em Dubai. E levo mulheres para palestrar em Dubai, para viver novas experiências, para contar quem é ela num outro país totalmente diferente do que a gente está acostumado, porque lá é totalmente diferente daqui do nosso Brasil. Eu não tenho dúvidas, porque assim, eu tava conversando com uma amiga sobre isso segunda-feira. Lá em Goiânia, a gente estava falando sobre, no passado, as pessoas iam para os Estados Unidos, era algo extraordinário. Ir para a Europa era algo extraordinário. Exatamente. Só que hoje, não. E Dubai era algo muito distante. E é engraçado que eu fiz uma conexão muito grande só por esse nome, Encontro de Milhões. E esse nome veio para mim, eu passei um tempo em São Paulo e tudo para mim era de milhões. Depois que eu passei uma vergonha no shopping por uma sandália. Eu cheguei no shopping e aí não sabia que eu estava no melhor shopping de São Paulo e experimentei uma sandália e a sandália custava milhões. E aí eu fiquei muito sem graça e contei no Instagram e falei, gente, como é que pode? Uma sandália de milhões e não sei o quê. E comecei a falar isso. E tudo ficou de milhões de zoeira da sandália. Quando surgiu a oportunidade de vir para a TBO, criar um podcast, eu criei o nome Encontro de Milhões. E aí, por conta desse podcast, eu recebi um direct da Maísa, maravilhosa. Ela já esteve no nosso podcast, inclusive com o Max. E aí, ela me mandou um direct falando assim, oi, eu vi que você tem um programa, achei o seu trabalho incrível. E eu queria que você conhecesse o encontro, muito importante, e uma oportunidade de você palestrar em Dubai. Eu falei, não, tô sonhando. É certeza que é um sonho. E ela falou, Mulheres de Milhões. E quando ela falou Mulheres de Milhões, eu fiquei assim, gente... como é que a pessoa chegou nesse nome, né? Mulheres de Milhões. Depois eu tive a oportunidade de te conhecer. E isso não foi uma pergunta que eu te fiz. De onde veio esse Mulheres de Milhões? Porque eu já queria que ela viesse no meu podcast. E eu queria que você me contasse de onde veio esse Mulheres de Milhões. Conto, sim. Eu sempre pensei, quando eu fui criar esse grupo de mulheres, que era um grupo de mulheres para viajar, e dentro de uma viagem ter toda a conexão, ter todo o network, e também para que essas mulheres palestrem num outro país, para que elas tenham essa experiência de palestrar num outro país, fora do Brasil. Então, quando eu pensei nisso tudo, qual que seria o meu evento... Uma das coisas que sempre me via na cabeça era brilho, né? Era brilhar, era milhões. E aí, quando você sempre vê alguma coisa de milhões, sempre tem um brilho, né? Sempre Sim. tem um ouro, sempre tem algo ali interessante. Então, aí eu fui criando mulheres, porque já fazia parte, né? Sim. Era um grupo de mulheres. E aí, eu juntei o milhões justamente por conta desse ouro, desse brilho que as mulheres merecem, com certeza. Sim. Que faz parte aí. Então... Foi disso que eu juntei esse nome, e aí ficou Mulheres de Milhões em Dubai, mas que em breve
nós vamos para outros países. Então, para o ano que vem, nós faremos também na Europa, no Canadá, nós iremos para os Estados Unidos, nós iremos para outros países também para levar toda essa história. Gente, é muito incrível. E me conta um pouco, assim, de como é que foi essa sua ida para Dubai, como é que nós chegamos nesse encontro de milhões, a sua chegada. E antes de tudo, depois disso, tenho muitas perguntas, gente, mas eu quero saber como é que foi a experiência do Mulheres de Milhões, a primeira vez que você fez. Tá. Então vamos lá. Vamos por partes, né, Vamos gente? por partes. Bastante coisa, muita pergunta. Muita pergunta. Vamos tentar por partes aí, cada uma. Primeiro, eu fui para Dubai por conta de uma oportunidade, né, do meu marido de trabalhar lá. Ele trabalha com futebol, então por isso ele teve um convite para trabalhar num grande clube de futebol de Dubai. Então ele foi inicialmente, depois efetivamente eu fui e depois nós ficamos efetivamente lá. Né, teve pandemia nesse meio termo aí, teve algumas coisas. A pandemia veio também para dar um choque de realidade, né, em todo mundo. Sim. Né, não foi lá. Lá nós vivemos uma pandemia realmente muito brusca, porque lá a regra é regra. Estava falando sobre isso agora. Ninguém quebra a regra lá. Então nós ficamos 90 dias trancados. Não podia pisar o pé fora do apartamento ou fora da casa. Como que era a comida, essas coisas lá? Tudo por delivery. Então, você tinha que pedir as comidas do supermercado, por exemplo. Você entrava no aplicativo da rede de supermercados, comprava tudo que você gostaria ali de comida e somente o entregador poderia circular na cidade. Sim. Então, somente ele levava os alimentos até você e deixava ali na porta da sua casa. Você também não podia nem abrir a porta para ele. Essa era a regra. Então, ele deixava ali todos os alimentos na porta. Depois que ele fosse embora, você podia abrir, pegar tudo, higienizar todos os alimentos, aquele processo de higienização. Sim. Aí sim, você podia estar levando, né, para dentro da sua residência e consumir. Então, foram 90 dias trancados. Não podia sair de jeito nenhum. E tem uma coisa interessante, assim, que para sair de casa, por exemplo, não, mas eu tô passando mal, eu preciso ir no hospital. Então, a única regra, você só podia sair para ir no hospital, para ir no supermercado ou ir na farmácia. Porém, supermercado e farmácia, a regra é peça que eles entregam para você. Não precisa sair para ir lá. Então, necessariamente, a gente só podia sair para ir pro hospital. Sim. Somente. Então, quando fosse sair, você tinha que mandar uma mensagem pra polícia, né, de lá, avisando, então, a placa do seu carro, o seu nome e para qual hospital você estava indo. Então, somente com essa, e aí a polícia tinha que dar um ok, permitido, você pode, então, circular. Se você estivesse morrendo, acabava de morrer. Aí, quando você chegasse no hospital, você tinha que informar a polícia que foi esse percurso que você tinha feito. Entendi. Por exemplo, tô tendo uma emergência, não consegui mandar a mensagem pra polícia. Entra no carro e vai. Mas chegou no hospital, o mais breve possível, você comunica a polícia. Porque senão, você ia receber uma multa, né? O seu carro ia receber uma multa durante todo o percurso, né? Porque você tirou o carro de casa sem permissão. Chocada. Então, você ia receber multas ali por Gente, eu estar recebendo circulando. Eu recebendo multa porque eu acordei. Não pode. E aí, uma outra coisa também, por exemplo, que foi muito interessante, assim, a gente morava num prédio, né, no 7º andar, então a gente tinha uma vista, numa certa altura a gente conseguia visualizar, assim, uma parte da cidade. E uma coisa que era muito chocante era, assim, olhar, a gente ficava na sacada ali um bom tempo, né, e olhando, assim, tipo, cidade abandonada. Nossa, gente. Sabe, assim, que não passa um carro, não passa nada, não tem nada, barulho. nada. Lá tem passarinho? Deve ter, né, gente? Tem. Mas é muito chocante. Assim, foi um período muito maluco, porque aqui, eu sei que, enfim, o que aconteceu aqui eu não vou comentar, mas lá foi exatamente dessa forma. Então, ninguém saía. Não teve regra clandestina. De jeito nenhum, isso nem... De jeito nenhum. Gente, como é que é ser adolescente lá, então? Teve até um dia, né, que eu saía do apartamento para poder fazer atividade física na escada.
né? Meu filho nasceu durante essa pandemia. Sim. Então, depois do pós-nascimento dele e tal, então eu falei, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu ia para a escada do prédio, descer e subir a escada. Até que eu recebi um comunicado no meu apartamento dizendo, a senhora não tem permissão Chocada. para sair do apartamento. Não pode ficar nem na escada. Então, pra você ver que lá... Você cumpre ou você cumpre as regras? Lá não tem o que fazer. A regra lá, ela existe e ela precisa ser cumprida, senão tem punição. E aí, a pandemia lá foi... Mas foi muito chocante, porque foram 90 dias trancados. Porém, o número de pessoas contaminadas foi baixíssimo. Então, você acredita que de fato funcionou? Eu acredito que sim. Porque o número de pessoas contaminadas foi muito pequeno. O número de óbitos, menor ainda. Foi muito pequeno o número de óbitos que a gente teve lá. Entendi. Então, eu acredito que essa norma, né, do governo, do nosso sheik, do sheik Mohammed Al Maktoum, que isso realmente teve um resultado. Porque realmente o número de óbitos foi bem pequeno. E uma coisa também, depois desses 90 dias, né, que nós ficamos trancados, ele já começou a liberar as coisas, tudo com regra, tudo com máscara e tal. Mas as coisas já foram voltando a funcionar e logo a nossa vida já voltou ao normal. E como que foi o financeiro disso? Porque eu fico imaginando a vida de um empresário. Você... Como é que foi a sua vida de empresário nesses 90 dias? Porque você não tinha dinheiro. Mas as maiores empresas, o governo deu suporte, né? O governo deu suporte então para muita coisa. Você ficava em casa, mas, por exemplo, você tinha uma opção de alimentação, um vale alimentação, não sei como que isso... Não era bem assim. Então, por exemplo, o governo deu suporte para as grandes empresas. E as pessoas que não tinham condições... ao governo também deu suporte, deu ajuda. Por exemplo, pessoas que estavam lá, muita gente, não vou mentir, muita gente também foi mandada embora, também teve, né? Não vamos mentir também que não foi assim. Teve pessoas que foram desligadas das empresas, mas aí eles tiveram um avião, eles tiveram alguns voos para que retornassem ao país de origem. Isso eles organizaram. Então, teve 2 voos que saíram de lá com brasileiros para quem quisesse voltar ao Brasil. Ou para turistas que estavam presos lá, porque também aconteceu isso. Turistas que foram, não acharam que a pandemia ia ser aquilo tudo, né? Sim. Então, estavam lá, de repente os portos fecharam, né? No dia 15 de março, a gente todo mundo pra sua casa. O fechamento dos portos, mas muita gente ficou lá. Foi uma opção, na verdade, que eles deram, né? Sim. Quem tá aqui e quer ir embora, tem um avião tal dia, voltando pro Brasil. Quem tá aqui e não quer ir embora, fique aí que a gente vai dar um suporte para vocês. Então, foi bem isso que aconteceu lá. Então, para os grandes empresários, o governo, né, o nosso sheik, ele deu suporte, né, para que efetivamente aguentasse, né, esse momento. Mas não vamos mentir, porque foi algo pesado. Mas eu acho que foi para todo mundo. A economia do mundo inteiro sofreu. E eu ainda acho que o reflexo, quando se trata principalmente de economia do país, eu acho que ele está chegando agora. Para um todo, e principalmente no Brasil, porque tudo muda, né? E aí fez uma diferença muito grande, porque o reflexo da pandemia, ele aconteceu, claro, com muitas mortes, mas financeiramente falando, a consequência disso, ela chegou agora. Porque muita gente que eu conheço vendeu muito, fez muito dinheiro, se descobriu, se reinventou. A internet fez muito dinheiro, as pessoas se capacitaram. Que já mudou também, né? Que já mudou. Que a internet agora já tem um novo momento. O delivery foi um negócio assim que antes a gente usava por... Nem nós sabíamos a fundo o poder de um delivery. Nós não sabíamos o poder de você receber. A gente conversa muito, eu falo que se contasse para o meu avô e para minha avó, quando eles tinham 20 anos, que no futuro eles pediriam uma comida no mercado, ou eles pediriam papel higiênico no mercado e chegariam na sua porta, eles falariam assim, não, vocês estão ficando louco, tá louco, isso não existe. E a gente viveu um tempo disso. Exatamente. As empresas que souberam trabalhar dessa forma, elas sobreviveram. Sim. E ganharam muito dinheiro. Sim. Porque tudo era através do delivery. Eram supermercados, eram restaurantes, tudo sobrevivendo
fazendo através do delivery. Então, assim, tem muita gente que se estruturou e ganhou muito dinheiro. Eu acredito. Com certeza. Sem sombra de dúvidas, eu acredito. E, Denise, e a partir daí voltou a pandemia e você resolveu ficar em Dubai? E aí você já tinha uma agência? Você resolveu ter uma agência? Como é que foi? Então. Você tem uma paixão, que eu sei, mas eu vou deixar você contar. Vamos lá, então. Não fazia parte dos meus planos. Sim. O meu plano inicial era ir para Dubai, Sim. ficar lá de férias, voltar para o Brasil. Então, esse era o plano inicial. Porém, a pandemia veio e remodelou todos os planos. Sim. Então, eu acabei ficando em Dubai. Meu filho nasceu lá. Inicialmente, ele não ia nascer lá. Eu ia voltar para o Brasil. E ele ia nascer aqui no Brasil, mas tive que mudar esses planos, né? Mas eu digo que a gente não sabe de nada. Sim. Quem sabe de tudo é Deus. Então, a gente só tem que ir falando tudo bem, vai dar certo. Eu acolho. Exatamente, eu acolho que vai dar certo. Então, tive mudanças de planos, mas no meu plano não era morar em Dubai. Uhum. Eu trabalhava numa multinacional, eu trabalhava com genética. E não estava nos meus planos sair dessa empresa, eu ia continuar trabalhando lá. Tanto é que eu voltei para o Brasil em agosto de 2020, no meio da pandemia, né? Assim que liberou os portos, primeira coisa. Que liberou os aéreos, eu catei meus filhos e voltei para o Brasil. Mas aí, chegando no Brasil, eu fui surpreendida com uma demissão. Então, tinha 8 anos que eu trabalhava nessa empresa. Nossa. E aí, fui demitida ali naquele momento pós-pandemia. Então, foi um momento de reavaliar um monte de coisa, reavaliar novas possibilidades. Sim. E tal. Então, aí, realmente, eu decidi voltar para Dubai, morar em Dubai. E fui analisar o que realmente eu gostava de fazer, qual eram os meus sonhos, o que eu gostava de fazer e o que isso poderia agregar na vida das pessoas. Como que eu juntava, né, o que eu gosto com o que eu posso fornecer para as pessoas. E num país diferente. Essa é a parte mais difícil. Que a adaptação é bem difícil. Nossa, para um país que a gente bem dá difícil. Um jeitinho. Lá não tem jeitinho. Pra tudo, gente. Lá Porque no não tem Brasil, jeitinho. gente, a gente se dá um jeitinho pra tudo. Lá não tem jeitinho. Lá não tem jeitinho. Lá você não exerce o jeitinho. Não é não. Gente, pensa eu não consigo pensar. Não. Lá não tem jeitinho, tá? Lá Sim. O que é regra, o que é isso e acabou. Principalmente pro estrangeiro. Então, o estrangeiro é o que tem menos voz ainda lá. Então, lá realmente a gente tem que cumprir aquilo ali e tal. Então, lá em Dubai eu comecei a analisar algumas possibilidades. E eu vi que um sonho, né, alguma coisa que eu gostava muito na minha infância, que era a fotografia, que poderia lá fazer muito sentido, né? Uma pessoa que vai para Dubai, ela quer o quê? Fotos lindas, porque lá realmente é um país muito lindo, muito maravilhoso. Ainda bem que você já falou das regras primeiro, porque senão eu ia querer ir para Dubai tirar foto também. Mas é como tem regras, eu não vou mais. Não. Então, começou então com uma empresa de fotografia, né? Lá abri a minha empresa de fotografia. Ninguém trabalha freelancer lá. Lá não existe isso. Sério? Vou trabalhar com fotografia. Vai lá e começa a trabalhar e dá tudo certo. Não. Em Dubai, você precisa ir lá e tirar a sua licença. Você precisa abrir a sua empresa. Então, depois que você abre a sua empresa, aí sim você pode trabalhar. Né? Lá não tem imposto. Então, um detalhe interessante lá das empresas é o seguinte: você paga uma taxa anual de licenciamento para que sua empresa funcione, mas você não precisa pagar imposto mensal. Você não precisa. Então, isso é muito legal em Dubai. Nem, porque vocês têm todas as regras. Muito maravilhoso. Então, você não tem aí essa necessidade de pagar imposto mensal, somente esse imposto anual, que, na verdade, você pode pagar pelo tempo que você quiser. Então, tem 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10 anos. Você paga ali aquele tempo de licença e você pode estar trabalhando. É igual a patente aqui no Brasil. É como se você comprasse uma patente em Dubai para você poder trabalhar 10 anos. 10 anos. Então, aí você tem esse tempo de trabalho lá determinado e tal, e o governo te deixa trabalhar. E não precisa ficar comprovando ali todo mês e tal. Então, as regras lá são um pouco mais tranquilas. Então, aí abri minha empresa, comecei, então, a
Na verdade, a primeiro momento, eu comecei a divulgar entre os meus conhecidos, né? O Instagram, ele era uma ferramenta muito nova pra mim. Eu não era aquela pessoa ligada no Instagram, eu não era aquela pessoa que tava ali sempre, sabia o movimento do Instagram, não era a Denise. Então, eu fui descobrir o que era um Instagram, como que se trabalha com essa ferramenta. Mas o primeiro momento foi o quê? Os meus amigos, os meus conhecidos. Então, eu mandei uma mensagem para todo mundo avisando, tô em Dubai agora, me mudei e tô trabalhando aqui com fotografia e tal. E aí, alguma coisa que foi muito interessante, o tanto que é importante a gente ter um networking bom. A gente fazer presença nos networks, né? Porque não adianta você só conhecer. Conheci a Carmiele. Não, você tem que conhecer a Carmiele. Porque ela vai lembrar de você. Então, na medida que eu fui mandando as mensagens, as pessoas foram lembrando, nossa, que legal, a Denise e tal. E aí, começaram a me indicar. Então, fulana, você tá indo pra Dubai? Nossa, eu tenho uma conhecida lá, super gente boa. Manda uma mensagem pra Denise, que aí ela vai organizar pra você esses passeios, o que você quer fazer em Dubai. Olha que legal. E surgiu disso. Só pegar uma deixa do que você falou, porque é bem interessante isso. Você tava lá em Dubai, você mandou mensagem, olha só, gente, agora eu não queria falar disso, que eu não interrompo as histórias para falar de marketing, mas eu achei interessante isso, porque você mandou uma mensagem para as pessoas que vocês estavam aqui, as pessoas que estão no Brasil, que você conhecia daqui, e muitas vezes a gente está em outro lugar, em uma situação, não sabe o que fazer, não sabe como conduzir, e daqui as pessoas foram te mandando pessoas. Clientes. Olha que interessante isso, gente. Exatamente. Até hoje isso é muito forte. Sim. Mas foi muito interessante no início, porque realmente foi, assim, um alimentador do meu sonho. Sim. E de que daria certo a minha empresa lá. Sim. Então, aí começou aí a surgir essas indicações. E dessas indicações, então, surgiu a ideia de abrir uma agência de viagem. Porque aí agregou... Foto e viagem. As fotos com a viagem. Que show. Então, aí você tem aí esses dois lados. Hoje eu tenho tanto uma agência de viagem, que eu trabalho somente com viagens internacionais, eu não tenho nada, eu não faço Brasil. Sim. Então, somente pessoas do Brasil que querem viajar ou para Dubai ou para qualquer lugar do mundo, Sim. eu faço. E também tenho uma empresa em Dubai de foto e filme. Sim. Então, pessoas que querem fazer posicionamento de marca, pessoas que querem gravar vídeos de fotos de lua de mel. Sim. Que precisar lá de pedido foto. De casamento, Um pedido gente. de casamento. Não é pedir, Deus, sua filha está pronta, pode mandar o marido pedir de casamento em Dubai que ela aceita. Tô brincando. E aí já contrata a agência da Denise. Já contrata que a gente organiza tudo. Denise, mas e aí você precisou abrir outra empresa? Outra empresa. Então, exatamente. Que legal. Lá não tem. Quando você abriu uma empresa, a sua licença é para aquilo. Vem lá determinado o que é que você faz. Então, Dá um jeitinho de juntar outras empresas. Não mesmo. Então, eu já tinha uma empresa aberta que era de foto e filmagem. Sim. Né? Então, já era uma empresa. Quando eu decidi abrir a agência de viagem, tive que ir lá no governo novamente, abrir essa segunda empresa, pagar novamente a taxa de funcionamento. E aí, sim, começou a funcionar a minha empresa. Então, eu tenho a agência de viagens e eventos. Entendi. Isso foi um outro nicho que eu agreguei. Isso pode ser feito. Mas só na abertura? Só na abertura que você Entendi. pode. Então, por exemplo, algum detalhe que ligue a origem. Sim, igual então, se por você exemplo, viagem e eventos pode ser conectada. Entendi. Agora você fala assim, mas foto e vídeo tem tudo a ver. Depende, não tem. Porque ele entende como uma profissão de fotógrafo. Então não vai. É outra você precisa coisa. ter uma outra licença separada. Então. Mas foto, por exemplo, se você tivesse feito só foto e depois quisesse agregar vídeo, pode. Pode. Foto e vídeo pode. Pode. Na verdade, foto e vídeo você já tira tudo junto. Sim, sim. Não tem, assim, tanta separação. Eu sou só filmmaker, então Ou eu não sou fotógrafo. Não. Isso aí você pode Ele tirar que é tudo uma junto. só e deixar tudo junto. Que legal. Exatamente. E questão de diploma, essas coisas, lá não tem disso? Dependendo da profissão, precisa validar diploma. Mas aí depende da profissão. Por exemplo, no meu caso, né? Eu sou enfermeira de formação. Mas eu não ia trabalhar lá como enfermeira. Sim. Então, validar diploma pra mim era indiferente. Mas você Não poderia precisa. atuar como enfermeira lá? Se eu quisesse, sim. Ah, Se eu tivesse esse interesse, aí sim, eu teria que validar o meu diploma.
Aí entra no processo de validação de diploma do país, né? Então, validou, posso trabalhar. Entendi. Então, qualquer profissão. Por E ele tem exemplo, prova? se você é médico, Mas você tem que fazer prova para aprovar? Como é que é isso? Dependendo da profissão, sim. Outras, não. Entendi. Um exemplo, médico, enfermeiro, profissionais da área da saúde, precisa. Sim. Então, eles cobram uma prova e essa prova é em inglês. Então, você tem que fazer essa prova para validar o diploma. Mas, por exemplo, você é arquiteta, você é engenheira, aí você não precisa fazer essa prova. Aí Entendi. é um pouco diferente O processo. o processo para validação do diploma. Entendi. Mas, Funciona. se você quer atuar naquela profissão específica, você precisa sim validar o diploma. É obrigatório, não tem como. Que isso, hein, gente? Eu tô falando, gente, só coisas internacionais aqui nesse podcast. E aí você abre essa agência de viagens e o negócio começa a dar certo. Como é que foi isso? Exatamente. O povo começa a te procurar, eu quero uma viagem. Exatamente. Bem isso! Então, assim, começou ou das indicações, ou do próprio Instagram, que depois que eu resolvi abrir ele também, foi assim, abriu grandes portas. Eu tenho vários clientes super queridos que vieram pelo Instagram, que me viram no Instagram e falou, essa menina tem uma energia boa, acho que deixa eu ver isso aqui, o que é que ela tem para oferecer em Dubai. E aí, esses clientes foram me procurando, as indicações também, e começou a dar certo. Então, toda a parte da agência de viagens. Então, hoje eu tenho já a minha equipe formada e tal, de pessoas que trabalham comigo, para suprir todas as vontades desses clientes. O que eles querem descobrir em Dubai, a gente tem, a gente faz. Legal, gente. E daí surgiu uma oportunidade do Mulheres de Milhões. Porque foi um grupo para Dubai, de mulheres para lá, mas que foram através de uma outra agência, uma outra pessoa. Só que essa agência que estava levando teve alguns gaps, teve alguns problemas na prestação de serviço e tal. E uma das pessoas conhecidas que estavam nesse grupo conhecia uma grande amiga minha de Dubai. E aí entrou em contato com ela. Falou, Dayana, eu tô chegando em Dubai, tô aqui, tô tendo problemas, eu preciso fazer esses passeios, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e não tô conseguindo nada. E era um grupo de mulheres. Sim. E aí ela falou, não, peraí que eu vou ver com a Denise aqui, deixa eu conversar com ela, eu vou conectar vocês. E aí que ela me apresentou, aí eu comecei, a minha agência então fez a prestação de serviço, do que elas precisavam, de tudo que elas queriam ali. E a Juliana hoje é uma grande amiga minha, enfim, né? A gente vai se conectando com as pessoas e a energia vai batendo. Então, eu atendi esse grupo de mulheres, que foi muito, muito legal atender elas lá em Dubai. E depois de atender esse grupo, eu falei, gente, eu acho que eu quero atender um grupo de mulheres em Dubai. Que legal. Foi daí que surgiu a ideia. Eu falei, vou fazer um grupo só para mulheres, para Dubai. Mas nós vamos fazer um mix de networking, de conexão, de business, de negócios envolvidos ali no meio, de palestras. Então, tem o dia das palestras. E aí que surgiu o Mulheres de Milhões em Dubai. Dessa experiência que essa colega teve, que não foi tão boa assim. Sim. Que foi negativa ali. Mas que eu consegui transformar de uma forma que não fosse tão negativa assim para ela. E qual que é a sensação? Porque assim, eu fico imaginando, gente, eu não sei se é porque hoje eu tava num cliente agora e ele reformou o espaço dele. E eu fiquei olhando e eu participei de todo o processo da decisão das cores, da decisão da logomarca, do nome, e ver aquilo pronto. Parece que meu coração tava assim, gente, parece que ele nem cabia dentro de mim, sabe? E aí, qual que é a sensação que você teve quando... Porque eu acho que construir, gente, é muito difícil. Mas reformar é muito mais desgastante. Não quero nem pensar nisso, porque eu aí, as mulheres, é porque tem uma expectativa. Eu vou pra Dubai, aí você junta uma amiga, você junta um grupo. Exatamente. E aí você chega lá e começa a dar tudo errado. Aí te joga uma bomba pra outra. Mas você já tá ferida, você já tá chateada, você já tá estressada, você já tá desgastada. E você aceitou esse desafio. Como é que foi pra você receber isso, assim? E depois ver que deu certo? Quando elas me procuraram, quando a Juliana me procurou, falando, Denise, tô chegando aqui com esse grupo, tá aqui eu e as meninas, e a gente quer fazer os passeios, a gente quer fazer as coisas. A agência que eu vim
deu errado, não tá dando certo, mas eu quero fazer. E aí eu falei, tá, deixa eu ver como eu consigo te ajudar nisso daqui. O que eu consigo? Porque tinha que ser rapidamente. Ela já estava em Dubai. Sim. Ela chegou lá e descobriu que o negócio não tinha dado certo. Que tinha ali os problemas. Então, eu falei, vamos organizar isso, bora correr. Deu certo, eu consegui suprir o que estava faltando. Foram experiências legais que eu consegui oferecer para elas. Tanto é que depois, quando eu criei o meu grupo, efetivamente, esse primeiro grupo, essa primeira edição aconteceu agora, em março. Algumas dessas meninas que eu tinha conhecido lá atrás voltaram. Que show. Quando eu lancei o grupo, falou, Denise, eu vou pra Dubai de novo, mas porque eu sei que agora vai dar tudo certo esse grupo, eu vou e tal. E elas foram e foi muito maravilhoso. E desse grupo, né, que eu sonhei, falei, gente, vai ser assim, esse grupo. Quando ele aconteceu em março, que essas mulheres chegaram em Dubai, Nossa. tudo que eu tinha organizado para elas foi melhor. Foi assim, foi surpreendente, tanto para mim quanto para elas. Então, assim, foi muito, mas muito, muito sensacional. É como se tudo que a gente viveu lá. Eu imagino, porque 2 amigas foram, e aí eu ficava, é como se você tivesse sonhado uma semente. Uhum. E aí, quando você vê uma plantação, assim, inteiriça. Quando acontece, você olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? Que dimensão é isso? E aí, no final, você tá cansada, mas você fala assim, cara, eu consegui. Eu imagino que foi muito positivo. Sim, não. Que legal. As fotos, Foi não tem bem isso. como você não querer ir. Foi exatamente isso. Falei, vou fazer uma edição. A ideia era que era uma edição por ano. Precisava abrir. Vou fazer uma edição por ano. Sim. E aí essa vai ser a primeira e tal. E vamos ver como é que vai ser exatamente, como vai fluir essa energia, como é que vai ser essa mulherada. E assim, foi muito, mas muito maravilhoso. Foi 300 vezes melhor do que eu tinha imaginado. Né? Tudo que aconteceu, a conexão entre as mulheres, o grupo que foi formado, porque até hoje elas conversam, geraram negócios entre elas, que isso também foi muito legal. Sim. E aí eu falei, não, gente, teve muito pedido. E eu falei, não, certeza. Gente, bora fazer outro grupo. Em outubro, então, aí eu já abri as vagas e praticamente já estão todas preenchidas. Senhor. E assim, muito, muito maravilhoso. E você vê exatamente a emoção delas. Sim. Quando chegou em Dubai, tudo que estava organizado, todas as experiências que eu tinha organizado para elas. Foi muito maravilhoso. Não, eu não... Muito, muito. Em breve... Eu estarei lá, gente. Você vai. A Jéssica também disse que ela estará lá. Então, não se preocupe, gente, que eu vou mostrar tudo pra... Não, é claro que eu vou levar o meu podcast de Encontro de Milhões pro evento Mulheres de Milhões em Dubai. Vocês estão achando que vocês vão ficar sem? Mas nós vamos fazer podcast com todas. Teremos. Todas as mulheres. Vocês estão achando o quê? Eu vou entrevistar programação todo tá mundo. Linda. Vou entrevistar todo mundo que vai no Mulheres de Milhões para contar histórias. Porque o lema do podcast, ele é o Encontro de Milhões, porque por trás da Denise existe uma história. Existe um sonho. Esse Mulheres de Milhões, você não fala, tô fazendo nada, vou colocar esse nome. Não, veio de uma história. Veio de uma correção de algo. Você foi consertar, você foi reformar algo. E algo que você sabia que estava desgastado, que estava chateado, você conseguiu de fato dar brilho. Quando você fala do brilho, é muito isso que eu vejo. Eu falo que eu consegui ressignificar uma história que poderia ter sido péssima das meninas. Sim. Porque elas já estavam frustradas, elas já estavam nervosas. O que eu vim fazer do outro lado do mundo e não deu certo? E como assim e tal? Então, eu consegui, através da minha agência, prestar um serviço para elas, que elas voltaram, nossa, Denise, que legal, nossa, mas como aqui é legal, como foi bom, que passeio interessante. Então, mudou total uma experiência que elas teriam, que poderia ter sido péssima. Sim. E quando elas voltaram, muitas delas mudaram de vida, né? Certeza absoluta. Eu tava contando para uma amiga de São Paulo, que eu convidei ela para ir comigo, né? Pra Dubai, eu falei, não, a gente vai pra Dubai e tal. E aí ela foi olhar o perfil. E ela, Carmiele, a minha amiga aqui de São Paulo, foi pra Dubai. E quando ela voltou, a vida dela mudou. Completamente. Porque a percepção, o network que você faz, uma as outra mulheres, energia. É muito... Transformador.
Transformador, essa é a palavra. Eu falo pelo evento que você fez em Goiânia. Você fez um chá e eu tive a oportunidade de... Exato. Gente, é um negócio, assim, que não dá pra explicar. É. É um dia... Se um dia... Eu voltei pra casa com isso. Eu fiz 5 conexões muito importantes e com pessoas extremamente importantes pra mim, pra minha vida, pra minha carreira e até mesmo pra minha vida pessoal. Coisas básicas de pessoas que me procuraram dentro desse evento, que eu tive a oportunidade de estar com você, e eu fiquei imaginando que se um dia... E não foi nem um dia inteiro, gente. Foi coisa de 4 horas. 4 horas. Em 4 horas, eu consegui uma conexão, um network e uma oportunidade que é indiscutível. Mas é mesmo. Nesses ambientes, você consegue tanto se conectar com mais pessoas incríveis. Sim. Você descobre o seu total potencial perto daquelas mulheres ali. O que você pode contribuir com elas, o que pode ser diferente. Então, eu falo que a ambientação é total importante. Tanto a ambientação com pessoas, quanto com o lugar. Porque cada um vai te trazer uma energia diferente, um conhecimento diferente. E a mesma coisa é o que acontece em Dubai, porque lá realmente é uma cidade que foi projetada para inovação, para tecnologia, para você abrir o seu pensamento. Sim. Você fala assim, então isso aqui pode acontecer, isso pode ser viável. Sim. Isso aqui é verdade. Acontece. Isso aqui acontece. É possível. Então, assim, você volta assim com uma total nova mentalidade. É uma mudança de mentalidade mesmo que acontece. E você começa a acreditar que é possível. Gente, é engraçado. Aconteceu uma situação e você tava muito corrida. E eu nem te contei. No dia do evento, a gente tava lá conversando, eu tava sentada e aquele lenço que eu ganhei tava no meu colo. E aí, uma moça falou assim, nossa, esse lenço é muito lindo. E ele é a sua cara. E, gente, ela trouxe uns lenços dos sonhos. Um mais lindo que o outro. É verdade. E eu vi todo mundo namorando os lenços. E eu olhei e falei assim, não, depois eu vou olhar. E ela falou, esse lenço é sua cara. Aí eu olhei e falei, sério? Ela falou assim, sério, muito meigo, muito doce. E aí eu falei, nossa, que gracinha, obrigada. Mas assim, sabe quando você pega ali, aí você fala assim, mas eu vou usar esse lenço onde? Como? E quando começou, a gente brincou, né, que quem ganhasse o lenço tinha que ir pra Dubai. Todo mundo, porque era um sorteio e quem ganhasse o lenço ia pra Dubai. E aí passou, você fez os primeiros sorteios e a gente discutindo depois com outro grupo de pessoas próximas que eu conheci lá, que a gente não ganhava nada. A gente não ganha nada. E aí uma menina falou, acho que é Jéssica o nome dela, a Jéssica falou assim, eu não ganho nada, só meu marido que ganha. Como esse aqui ele não veio, eu não vou ganhar nada. E aí a outra menina falou assim que a gente precisava ressignificar para o universo. E ela falou assim, é só você entregar. E você fala assim, é porque eu mereço. Eu falei assim, Exatamente. nossa, eu vou ressignificar o quê? Só que ainda brinquei, eu falei assim, eu queria só uma mensagenzinha. Aí ela, qualquer coisa. Aí você falou o meu número. Aí eu comecei a rir e falei assim, espera, deixa eu olhar se é o número certo. Foi mesmo. Porque não é possível, não é possível. Eu nem ressignifiquei nada pro universo. Mas é exatamente isso. Ainda e já deu certo. E quando a gente terminou, foi tão engraçado que a hora que você terminou o meu número, o próximo número que você falou foi o da menina. Foi o da Jéssica. E aí você falou, eu tava com o número 22 e ela com 23. E aí, quando você falou o meu número e você falou o número dela, ficou... E era um celular que tava fazendo. Não tinha marmelada. Não tinha probabilidade de ser uma marmelada. E saiu 2 números seguidos. A gente riu até o final. Porque foi... E o lenço que você pegou, te deram um lenço, você falou, não, esse não. Pega aquele lá que tem brilhinho. Porque na hora você ia sortear alguma outra coisa. Uma outra coisa, era. E aí você falou, não, agora eu quero um lenço. E aí pegou o lenço aquele de brilho. E aí você pegou justamente o lenço rosa do começo. E aí eu ganhei um lenço de milhões, porque eu vou pra Dubai. Mas você sabe que é exatamente isso, né? Tudo que a gente manda pro universo, ele devolve. Sim. Isso é certo. Então, se o seu pensamento é exatamente nessa mesma frequência, o universo vai te devolver. Se você tá naquele pensamento do eu nunca ganho, eu nunca ganho, eu nunca ganho, o universo vai te devolver isso. Você nunca ganhará. Sim. Mas se você tá nessa frequência do peraí, vamos lá, que essa frequência é minha, isso aqui é meu, eu vou ganhar sim, porque essa frequência é minha. Você tem essa elevação da frequência, então ele vai te devolver. Sim. Então, muito do que a gente pede, por isso que assim, ó, eu falo que a gente tem que saber o que pede. Sim. Porque o universo nos dá.
E dá mesmo. Gente, foi muito... E dá mesmo. Então, assim, tudo que a gente pede, de alguma forma, chegará até você. Então, você tem que saber muito o que pedir, o que você coloca na sua energia. Por exemplo, eu conheci uma querida, eu participei de um dos eventos, né, aqui no Brasil, depois que eu cheguei, que eu fui para palestrar e tal. E eu conheci uma menina super querida nesse evento e tal. E aí, a gente conversando, eu falei, vamos para Dubai, vamos viver essa experiência junto com essas mulheres e tal. E aí, ela me devolveu uma resposta assim... Nossa, Denise, eu nem me imagino lá, eu nunca vou. Tem nem roupa pra isso. Falei, então, primeira coisa, você já vai mudar a sua fala. Primeira coisa, você já vai ressignificar isso, você já vai mudar isso daí. Primeiro, sim, eu já me imagino lá. Eu já. Sim, eu já tenho essa frequência. Sim, eu mereço viver isso. Sim. Então, quando você transforma nessa energia do sim, isso é possível e tal, as coisas, o universo vai transformando tudo a seu favor até que isso dê certo. Então, eu acredito demais nisso e tudo que a gente joga, devolve. Uma das coisas que eu falo muito isso, que desde há muitos anos eu sempre fui doida com viagem e tal, então meu sonho era sempre viajar bastante. Tive a oportunidade de viajar bastante, mas eu tinha um pensamento de morar fora do Brasil. Tentei por algumas vezes, não deu certo, não sei o que, tarará, mas eu sempre tive esse pensamento. E no momento que eu já achava que já não era mais pra mim, que eu já nem queria mais, assim, acho que eu nem quero mais morar fora do Brasil, me vem esse, vai morar em Dubai agora. É isso que eu tenho pra você. É isso. Então, coisas que você às vezes nem acredita. Você fala, isso aqui não vai acontecer. Sim. De alguma maneira chegará até você. Então... gente, esse negócio de... Esse dia, gente, eu fui pra casa e eu fiquei muito assim, meu Deus, Deus, mas sério, vamos conversar. E assim, foi muito... E, de fato, a mensagenzinha que eu passei o dia inteiro pegando no pé, eu recebi a mensagenzinha também. E aí, mas foi muito engraçado. Mas a conexão, Denise, é um negócio que não tem explicação. Mas não tem uma explicação para a conexão que você gera com mulheres. E assim, gente, eu não tô falando de qualquer mulher, não. É muito engraçado porque... a energia... É como se elas estivessem todas na mesma sintonia. E a gente tem... a necessidade de uma das outras. É como se elas estivessem... Eu preciso do que elas têm para oferecer e elas precisam do que eu tenho para oferecer numa sintonia que não dá para explicar. Não dá para explicar. É só quem vive a experiência. Eu fico imaginando isso. Eu voltei para casa aquele dia pensando assim, gente, se em 4 horas... eu consegui fechar esse tanto de negócio, eu vou para Dubai, eu vou ficar literalmente milionária, eu vou voltar de lá de milhões, porque foi um negócio tão assertivo. E é bem impressionante, assim, né? Dos brindes, né? Quando as mulheres vão para Dubai, tem um welcome kit que eu organizo direcionado para cada uma. Sim. Então, por exemplo, quando eu vou montar os kits... eu abro uma foto daquela pessoa e observo algumas coisas na foto e vou escolhendo as cores, que eu acho que aquela cor pode combinar com aquela pessoa específica. Então, eu monto os kits direcionados. Não é aleatório. Peguei essa cor, peguei essa cor. Não, é direcionado. Então, esse kit é da Carmiele, esse kit é da Maísa, esse kit é da Jaqueline, enfim. E foi tão impressionante que entreguei o kit pra todas. Todas vieram e falaram assim, Denise, eu amei. Nossa, essa cor é minha cara. Denise, essa cor é minha cara. Não, como assim, Denise? Falei, não, eu fiquei observando algumas coisas em vocês e eu visualizei esse em você. Que legal. Denise, mas deu... Como assim? Como assim? Falei, não, gente, é isso. É sobre isso. É porque era pra ser seu. Então, eu dei um pra cada. Cada uma recebeu o seu conforme eu quis. Assim, conforme o meu coração mandou. Falou, esse aqui, essa cor é pra uma, essa outra cor é pra outra. E tem uma outra coisa interessante que é assim, é um quarto duplo, né? Que fica durante a viagem. Claro que a pessoa tem a opção de ficar num quarto sozinha, num quarto individual. Mas, no geral, 100% delas preferem ficar num quarto duplo. Sim. E quando eu vou montar o quarto duplo, eu vou justamente tentando identificar algumas características para que esse quarto, para que essa junção dê certo. Então, eu vou visualizando. Então, essa eu acho que tem a ver com essa aqui.
vou colocar as duas nesse quarto. Aquelas duas ali, acho que tem a ver. E é tão impressionante que, assim, de todas essas que foram no grupo de março, 100% das duplas que eu montei deu super certo. Não, eu não... Deu super certo. Mas a conexão, gente, é um negócio que... Mas é aquilo que você faz. É muito intencional. É intencional. E aí, como eu pensei, essa Total. pessoa vai se comunicar com essa aqui tem assunto pra falar com essa aqui, eu acho que essa aqui precisa muito. E eu acho que Deus, nesse contexto todo, ele tem um zelo muito grande por isso. Uhum. Então, quando ele vai zelando por isso, ele vai te dando esse dom aí mesmo de você poder olhar pra gente e ir além da alma. E olhar e falar, Deus falar pra você assim, Denise, a Carmen precisa dessa pessoa. Denise, a Carmen vai precisar desse lenço aqui, desse brinde, porque esse aqui, vou citar um lenço, porque esse lenço aqui vai fazer ela se sentir diferente. É tão engraçado isso, e ver Deus nessas pequenas... Por exemplo, o lenço, quando a mulher falou pra mim, eu não me acho delicada, eu não me acho meiga, eu não me acho doce. E quando a mulher fez o elogio pra mim, eu tenho um amigo que eu não tinha o hábito de receber elogio. As pessoas me elogiavam e eu tinha o hábito de responder. Só de falar assim, mas não, é impressão sua. E aí um dia meu amigo falou assim, Carmen, ele entende que o elogio foi feito só pra ser agradecido. Exatamente. Eu não tô aqui pra pedir a sua opinião. Eu não vim aqui de pedir a opinião sobre você. E nem de discordar. Exatamente. Eu quero que você só agradeça. Então, quando alguém te elogiar, é falta de educação. É. Eu falei, nossa, que grosseria ali. Então, a partir de hoje, eu vou continuar te elogiando, mas eu gostaria que você entendesse que eu estou te elogiando porque eu, de fato, achei bonito. Então, é só pra você agradecer, tá bom? Só pra agradecer e pronto. E, gente, nunca mais. Isso aconteceu esse ano. Nunca mais eu tive coragem de discordar de qualquer coisa. Então, se a pessoa fala que eu sou bonita, que eu tô feia, que a roupa é bonita, qualquer coisa que a pessoa fala, eu só concordo e agradeço. É exatamente isso. E lá, quando ela disse, nossa, você é tão doce, você é tão meiga, combina... Eu fiquei extremamente constrangida no meu interior. Porque como eu não tomava aquilo como verdade, eu fiquei assim, mas... Aí eu agradeci, né? Lembrei dele, não tem como. Toda vez que alguém me elogia, eu lembro, a fala dele é nítida. Carmele, só pra você agradecer. E aí eu agradeci a mulher. E quando eu ganhei o lenço, foi como se eu olhasse no espelho e entendesse que, deixa eu te falar uma coisa, você é delicada. Isso que eu ia te dizer agora. Você é delicada. Foi uma resposta de Deus clara pra mim. Assim, teve todo o contexto do que aconteceu, mas quando o lenço veio de fato pra minha mão, como um sorteio de uma pessoa que não ganha nada, como diz o povo, eu olhei no espelho e falei assim, cara, como eu sou delicada. E tem uma coisa interessante nisso, porque às vezes como você se vê, não é como o outro te vê. Sim. Isso tem uma diferença muito grande. Então, você ficou com essa, não, mas eu não sou delicada. Mas, às vezes, você é sim delicada. Sim. Primeiro, porque é uma coisa que você acha e o outro que tá visualizando. Sim. Então, por isso que quando você recebe o elogio, você tem que realmente receber o elogio e não tentar justificar. Um exemplo. Nossa, mas a sua unha tá tão linda hoje. Um exemplo. Mas a minha unha, nossa, já tem semana que eu fiz. Nossa, mas essa cor, eu nem gosto dessa cor. Para, não faça isso. Obrigada. Nossa, que legal que você observou a minha unha. Pronto, acabou. Entendeu? Isso já muda toda a energia do que a pessoa te transmitiu e do que você recebeu. Sim. Entendeu? Porque a pessoa tá tentando te mandar uma energia e você tá bloqueando. Sim. Você tá no não, mas veja bem, será? Não sei. E aí você já não recebe. Então, só recebe. E às vezes, é interessante até pensar sobre isso. Gente, mas será que realmente eu sou uma pessoa delicada? E aí, às vezes, você visualiza e fala assim, eu sou sim. Não, foi muito... Quando eu olhei no espelho... Eu sou sim. Quando eu olhei no espelho que eu coloquei o lenço, porque quando ela falou, foi imediato. Eu falei assim, meu Deus, ela não sabe o que diz, Deus, coitada. Eu tenho nada de delicadeza, essa voz grossa. E aí eu pensei mil coisas. E aí passou... Aí quando eu ganhei o lenço, que eu fui pro espelho, que eu olhei no espelho... E até então não tinha colocado o lenço no pescoço, só tinha dobrado o lenço para sentar. E aí, quando eu olhei no espelho, eu falei, nossa, como eu sou delicada. E aí foi como se Deus tivesse falado claramente assim para mim, ó, eu te fiz delicada. E aí eu voltei pra casa, gente, aí eu olhei a roupa, aí a foto que eu fui olhar, a conexão das roupas, gente...
Vocês têm noção que tinha um time de mulheres com a roupa na mesma paleta? Na mesma paleta. Todo mundo na mesma paleta. Chega, ficou engraçado. E aí, foi quando eu cheguei em casa e fiquei pensando nisso, ainda comentei com a minha mãe. E aí, eu olhando no espelho, tirando a maquiagem, tirando aquela roupa, e aí eu ia falando, nossa, você é extremamente delicada. Seu cabelo é delicado, sua unha é delicada, seu rosto é delicado. E aí, foi como se Deus fizesse a noite inteira. Aí eu pensei, gente, isso foi uma tarde. Pensa o que acontece em Dubai. Exatamente. É uma conexão assim. Exatamente sobre isso. Nossa, gente, vou falar um negócio pra você. E Denise, como é que tá? Você tá voltando pra Dubai, né? Que você veio aqui. Em breve. Todo ano eu venho pra Dubai, né? Nas minhas férias, nas férias da escola dos meus filhos. É o período do verão em Dubai, então é extremamente quente, bate 60 graus na sombra. Misericórdia. Então é um período de eu vir pra Dubai. Meu marido também tem a pausa do campeonato, então ele também vem, ele já voltou. Ele é jogador de futebol lá? Não, ele é da comissão técnica. Ele já foi jogador de futebol no passado, se aposentou e hoje ele é da comissão técnica. Apaixonado, desorientado por conta de futebol, não conseguiu sair desse universo. Então, depois que ele parou de jogar, ele voltou para a parte da comissão técnica e é a grande paixão dele. Então, tem a parada do campeonato, mas agora já voltou. Inclusive, agora ele tá na Holanda, ele tá em outro país, que é a pré-temporada. Então, é lá que eles fazem a pré-temporada por conta do calor de Dubai. Entendi. Enquanto isso, eu fico aqui curtindo família, participando dos podcasts. Sim, claro. Nosso encontro de milhões. Tendo milhões de convites e coisas para poder estar fazendo aqui. E depois eu volto para Dubai. Então, agosto, eu tô retornando para Dubai, retorno às minhas atividades. E aí eu fico lá esperando os meus clientes. Claro, porque a gente chega em outubro. Outubro, exatamente. Sim, nós chegamos em Dubai em outubro, gente. Exatamente, de 19 a 26 de outubro. E novas tem vaga, experiências acontecerão. Um divisor de águas. Eu vou falar um divisor de águas. Eu ia falar uma frase clichê aí de um desses coachzinhos aqui, eu não gosto, desculpa, gente, mas é gente famosa. Mas vamos falar divisor de águas, porque eu ia falar virando a chave. Não, vamos virar a chave, não. É um divisor de águas, até mesmo de sentimento. Total. Porque muitas vezes a gente tem questão de autoestima, a gente que é mulher, a gente passa por, principalmente quem é empresária, influencer, ou você que trabalha muito, você é mãe, você fica ali naquela rotina de negócios, e a gente fica presa na nossa cidade, na nossa cultura, no nosso governo, no nosso método de empreender, no nosso método de trabalho. E quando você vai conhecer outra cultura, eu falo pela cabeça das pessoas que eu vi que chegaram de lá, de conhecer outra cultura, de respirar novos ares, de criar novas coisas, Total. de criar novas ideias, isso faz a diferença. E tem um detalhe bem interessante, assim, ó, a gente às vezes tá tão focada, trabalhar, estudar, filhos, marido, enfim, toda aquela rotina. Vamos para Dubai. Toda aquela rotina ali, que a gente também não se atenta ao merecimento. Sim. Você merece um momento de descanso. Você merece um momento de novas descobertas. Eu mereço. Você merece. Isso tudo é tão importante na nossa vida que quando você se dá esse merecimento, você abre o seu leque, você abre o seu pensamento para novas possibilidades. Sim. Muitas das mulheres que vão, né, quando voltam para o Brasil, falam, nossa, eu tive uma ideia disso, daquilo, vou implantar tal coisa na minha empresa, vou fazer tal coisa. O tanto que isso realmente acontece. Sim. Né, esse merecimento, acessar o merecimento, acessar a prosperidade. Tem gente que fala assim, então se eu for lá, eu vou voltar rica. Não, gente, né? Não. Uma coisa que eu sempre falo, e isso é de tudo, porque encontro de jovem tem muito isso. As pessoas vão, vivem uma experiência com Deus lá incrível, e aí quando elas voltam pra casa, tem a sensação de que o que estava em casa mudou. Mas não, o que mudou foi você. Foi você. Quando você voltar para o Brasil, gente, nosso governo é o mesmo, nossa casa é a mesma, a bagunça tá aqui, sua empresa continua funcionando. Total. E aí é o que você aprendeu, é o que você viveu. O que você trouxe dentro de você. Sim. Que vai fazer toda a diferença aqui. Então, de outro movimento que você vai gerar dentro da sua empresa, de outra cultura que você vai ter dentro da sua empresa com os seus funcionários, se tiver funcionários, se tiver pessoas ali ligadas. Até mesmo a clientes. Até isso muda.
como você vai acessar os clientes, isso tudo muda. Até o perfil muito de cliente que você vai impressionante. atender muda. É muito impressionante. É muito impressionante. Eu acredito. Toda essa energia, efetivamente. Uma das coisas que o nosso Sheik, né, uma das visões dele, assim, quando você quer, você faz. Sim. Você não desiste, você vai atrás. Então, você volta com isso muito certo, assim, tipo, eu preciso fazer. Sim. Eu preciso executar, porque isso realmente vai me trazer uma mudança, vai trazer um novo momento. Sim. Então, você já não volta mais naquela, nossa, mas será? Não, gente, é possível. O nosso Sheik saiu do nada, ele pegou um lugar onde só tinha deserto, onde só tinha areia, o lugar impróprio para tudo que você pensar, e tá transformando num lugar... Nem de primeiro mundo não pode dizer mais. Né? Porque ele transformou o deserto numa super cidade. Ele tá transformando o deserto aonde não planta nada, aonde não se tem nada, aonde é um local onde pode se criar, ou pode se ter soja, pode ter plantação, pode chover. Sim. O lugar que não chove, ele faz chover. Porque a chuva tem benefícios, né? A chuva é bom pro meio ambiente, ela é bom pro nosso clima, para várias coisas. A chuva é importante. Então, lá, ele percebendo que a chuva faz falta, ele tenta criar uma chuva artificial para trazer isso tudo para lá. Então, assim, tudo que ele quer, ele faz. Até chover. Gente, ó, fala um negócio pra vocês, viu? O poder de criatividade. Eu não posso ir pra um lugar... Não, eu vou pra um lugar desse, gente. Exatamente. Aí, se vocês estão achando que eu crio a nível hard, se prepare pra quando eu voltar de Dubai. Porque... A Jéssica tá ali, vixe. Não, mas vai ter muita criação. E como é que tá nosso tempo? Já... Olha, por incrível que pareça, é muito engraçado que quando eu convido o pessoal para o podcast, a gente tem 1 hora. E a gente tem a sensação de que 1 hora você fica assim, gente, eu não tenho nem assunto para falar 1 hora. A primeira impressão é essa. Essa, tipo, eu vou falar o quê? E aí, quando você começa a conversar, parece que se passou 10 minutos e a gente nem falou tudo que tinha para falar. Nem falou, exatamente. Mas assim, Denise, a pergunta né? Ainda tem vaga para Dubai? Como é que tá? Sim. Para o grupo de outubro, a gente ainda tem algumas vagas disponíveis ainda. Então, quem ainda quiser ir em 2023, em outubro, de 19 a 25 de outubro, nós ainda temos algumas vagas disponíveis. Não são muitas, mas uma ou outra a gente ainda tem. E em breve tem o lançamento do nosso grupo de março. Então, o nosso grupo de março, que vai acontecer de 7 a 15 de março. Em breve vai ter o lançamento dele. Então... Quem quiser ir, já tem que ficar de olho. Sim. Que aí, quando tiver o lançamento, já garantir a sua vaga o quanto antes para viver essa experiência em Dubai, que vai ser muito maravilhosa. Vale. E outra coisa, assim, só para deixar, porque os homens vão ficar com ciúmes, depois vão brigar comigo. Você consegue montar um time masculino para poder ir, fazer uma programação aí nessa pegada masculina? Exatamente. Nós temos outros grupos, que aí sim são grupos mistos. E aí essas pessoas conseguem estar indo. Um grande exemplo são o grupo para empresários, para corretores de imóveis, para engenheiros, arquitetos, pessoas que querem ir para Dubai para conhecer tudo sobre os prédios malucos, fazer visita técnica dentro dos prédios. Então, esse é um grupo misto que essas pessoas podem acessar. E no grupo de Mulheres de Milhões, o foco são as mulheres. Sim. Mas os homens a gente deixa entrar em alguns momentos ali. Então, mulheres que querem levar o marido, a gente tenta organizar de uma forma para que seja realmente tranquilo. Mas dos passeios, eles não podem participar junto com as mulheres. O foco são as mulheres. Entendi. Mas a gente cria uma agenda paralela para eles. Uma das coisas, visitar o time do futebol do meu marido, que isso é uma das coisas que eles mais me pedem. Sim. Ir em jogo de futebol. Gente, pronto. Olha, se você tava pensando... eles mais me pedem. Pronto, olha, ó, quem tava pensando ainda se não ia pra Dubai, já fala que tem futebol, que pronto, os maridos tudo vai. Tudo vai, exatamente. Então, é uma das coisas que eles já pedem. Então, tem como sim. No grupo de Mulheres de Milhões, a gente abre uma pequena exceção para alguns maridos que querem estar indo também. Mas tem os outros grupos, que aí sim, os outros grupos são mistos.
Então, aí eles podem estar indo, casais, solteiros, enfim, aí já não é... Já dá certo. Né, exatamente. Então, galerinha de Anápolis que me acompanha, que é time de corretor, vocês podem montar um time de corretor, arquiteto, engenheiro, eu tenho muitos amigos corretores, e ir para Dubai, viver essa experiência. Que tem curiosidade. Porque em conhecer os prédios de Dubai, Nélida, como que é construído. Eu vejo você nitidamente num negócio desse, viu? Eu tenho uma amiga daqui que, Nélida, é sua cara essa viagem. Essa viagem, inclusive, dos corretores de imóveis, a gente está terminando de confirmar a data. Provavelmente vai ser final de fevereiro a data. Então, assim que tiver disponível, eu também te mando. Me manda, deixa porque tudo os meus certinho. amigos corretores vão gostar muito dessa viagem voltada para essa área. Exatamente. Porque isso vai agregar muito, porque eu acho que o segmento de imóvel vai melhorar muito no próximo ano. Por exemplo, uma das coisas que eles me pedem muito é como que funciona o imobiliário em Dubai. Como que é isso? Como que é uma construtora em Dubai? Então, tem a visita técnica dentro de imobiliária, dentro de uma construtora. Os prédios também, eles vão lá fazer visita, conhecer como que é o prédio. Hoje a gente tem lá o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, com 828 metros de altura. Então, eles vão para conhecer como que foi feita toda a construção do Burj Khalifa. Que legal. Então, acessam isso tudo. É outro nível. E, Denise, pera, deixa eu lembrar. Eu ia perguntar um negócio, tá vendo? É tanta pergunta que eu tenho pra te fazer e eu acabo esquecendo. Diga. Claro, vou estar com você lá em São Paulo, né? Gente, ela é importante. Conte para nós. Antes de você ir embora, faça aí esse convite, né? Já que você já é uma moça, assim, de elite. Nós estamos promovendo, né, pelo Brasil, alguns eventos, né, que é o Café Business de Milhões. Então, em alguns locais do Brasil, a gente está juntando essas mulheres empreendedoras que querem acessar essa conexão, acessar networking. Fora isso, eu fui convidada para palestrar num evento que vai acontecer no dia 5 de agosto, em Alphaville, São Paulo, que é também focado para mulheres, para empreendedoras, que nós teremos mais de 300 mulheres lá no dia. Vai ser muito, mas muito maravilhoso. Vai ser show. E eu fui convidada para palestrar, para levar um pouquinho dessa história de Dubai, enfim. Então, estarei lá no dia 5 de agosto, em Alphaville. Bora! Isso, hein, gente? Tô falando que vai ser evento de milhões, encontro de milhões, porque nossos milhões vai chegar. A energia é boa. Bora! É só ir, só seguir que vai dar certo. Denise, nosso tempo está esmagado, senão a produção vai me cancelar. Mas, olha, primeiro, eu quero te agradecer mesmo por você ter conseguido aí um tempinho para encaixar, porque eu sei que essa sua estadia pelo Brasil tá extremamente espremida. Tá corrido. Mas eu fiz questão de vir, porque realmente você é uma querida. Obrigada. Fiquei muito feliz e quero te agradecer e desejar, assim, todo o sucesso do universo. Amém, eu te encontro em São Paulo, te encontro em Dubai e outras inúmeras reuniões que nós temos por aí. Exatamente, com certeza. Vai ser de super sucesso. E que, assim, esse encontro de milhões seja um marco, não só na sua vida, mas é nesse propósito que você leva com você, de levar essa energia da Denise. Porque, gente, é só quem conhece a mulher. Quando a Maísa me disse que você tinha uma energia, assim, diferente do que a Maísa já viu, eu não acreditava. Responsabilidade. Mas quando eu conheci você pessoalmente, é surreal. É um negócio, assim, é uma leveza, é uma alegria, é um ar que traz, assim, segurança pra gente. E que mostra que a vida, diante de tudo que você já passou, diante da sua história, eu posso olhar e falar assim, cara, essa aqui é uma mulher pra se espelhar mesmo. Uma mulher que não desistiu, uma mulher que passou recomeços em outro país, indo de um lugar que se dá um jeitinho em tudo, principalmente em Goiás, para um lugar que não se dá jeito em nada, que tudo é proibido. Não existe jeitinho lá. Então, assim, quero te parabenizar mesmo por essa iniciativa, por esse trabalho. E, assim, eu não vou nem falar que eu te copiei e você me copiou, né? Nós somos todas de milhões. Exatamente. Então, eu tô muito feliz. É uma conexão. Exato, claro. Gente, vocês têm noção que eu trouxe uma mulher de milhões, dona do grupo Mulheres de Milhões, que o mundo inteiro vai ouvir falar no meu encontro de milhões. Então, é conexão. Exatamente. Bora. Então, gente,
Nosso encontro chegou ao fim. Fico aguardando você para a próxima vinda ao Brasil, para o próximo encontro de milhões, para você partilhar um pouquinho mais sobre Dubai. E para você aí que quer saber onde você vai assistir a gente, nós estamos ao vivo, terça e quinta, no nosso canal do YouTube e todos os dias às 22 horas. Você pode assistir não só esse podcast, mas qualquer outro podcast, porque todos os dias tem um reprise diferente. No nosso canal 526 da Claro. A TBO tem uma programação incrível e você não pode ficar de fora. E como vocês já viram, né, nós temos um tour por São Paulo, a gente tem um tour por Dubai, onde o nosso encontro de milhões vai estar com mulheres internacional. De milhões. Gente, a TBO vai fazer uma cobertura com o nosso encontro de milhões a nível internacional. Vocês estão entendendo, né? Que a gente é diferente. E aí, eu te encontro nesses eventos e nessas programações que estão por vir. Combinado? Um beijo, mais uma vez, Denise. Um super beijo, muito obrigada. E até o nosso próximo encontro. Beijo.